Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com o Dr. Cardilo, o nosso super especialista, né, em laser terapia nas doenças retinianas. E hoje é a parte 2 daquela primeira aula que ele deu para gente. Hoje vai ser em relação à laser terapia nas oclusões vasculares e especificamente na serosa central. Então, a gente tem o prazer e a honra de tê-lo aqui conosco, disponível depois aí para as dúvidas. Boa aula para você, amigo. Bom, obrigado, Tereza, mais uma vez. Obrigado pelo convite. É um prazer. Estamos aqui virtualmente, mas quinta-feira estaremos aí no BH Summit, né? Se Deus quiser, falando também de Serosa. Mas aqui, ó, eu vou falar só rapidinho, vou passar um videozinho rápido, que eu acho que é importante, principalmente para os mais novos, né? Que a gente vem dar um pouco de experiência de vida. E eu sempre falo, né? Lembra que eu falei para vocês na última aula de diabetes? Assim, ó, informação é uma coisa que você tem. Você busca na literatura, você busca na televisão, você busca na internet, é uma informação. Se você acredita naquilo, isso que é muito importante a gente entender, principalmente os fellows, que eu acho que essa aula está muito focada em fellows, né? Se você acredita na informação, essa informação para você vira um conhecimento, né? O que que é um conhecimento? É uma informação que você recebeu e aceitou como verdade. É uma verdade para você, uma verdade relativa, mas não necessariamente uma verdade absoluta, né? E aí tem outro advento que é o quê? Além da informação do conhecimento, é a sabedoria. Você só pode falar que você sabe alguma coisa, ou que você é um sábio, ou que você sabe realmente alguma coisa, é quando você valida a informação que recebeu, o conhecimento que você acreditou na prática e valida isso na prática. Então, isso você pode falar, eu sei alguma coisa. Nem tudo que você recebe de informação, nem tudo que você acredita, você vai replicar na prática. Isso é muito importante hoje, nos dias de hoje, né? E eu vou trazer alguma informaçãozinha que ilustra muito a minha aula aqui, numa questão filosófica. É um vídeo, né, da Folha de São Paulo, e eu sempre brinco, ó, não acredite em ninguém, e também em mim, né? Eu não estou aqui enganando, mas eu posso me equivocar em algumas coisas. Então, assim, gente, qualquer coisa, né, daqui para frente, vocês têm que começar a ser um senso crítico, não comprar informação, não é porque o Dr. Cardillo falou, não é porque o Will Smith, do americano de Harvard, veio e falou, vocês vão e compram. Sempre pratique. Eu tenho certeza, tem fellows meus aqui hoje que sabem. Muitas pessoas se iniciaram porque praticaram aquilo que eu ensinei, né, validaram e estão seguindo fazendo, tá bom? Tome muito cuidado com a informação que você recebe. Então, eu vou passar esse videozinho para vocês, tá? E depois nós começamos a conclusão. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. Né? Então, isso é muito válido para a ciência também, sabe? Então, vocês tomam muito cuidado. Hoje, é a batalha de informação que nós temos no mundo. E é bem isso que eu vou focar na aula. Bom, então a gente começa aqui um pouquinho falando de oclusão. Tá? A oclusão é rapidinho, eu vou só mostrar um algoritmo, né, que eu uso para tratamento baseado em todas a compilação de artigos científicos e evidências. Então a gente tem que ter, gente, eu vou falar isso muito a tempo, muito mais à frente também, né? Muita gente fala assim, ó, o diabo atua nos detalhes. Na medicina ele não atua nos detalhes, ele atua nas generalizações. Aonde a gente erra? Generalizar, né? Quando você vai tratar, por exemplo, oclusão, né, você não vai ter dois casos de oclusão diferentes. Então não dá para você generalizar, né? Sendo dois casos iguais. Serosa, mais ainda, mas tem diferença, né? Eu falei na aula passada diabetes. Doutor, você usa micropulso para tratamento do edema macular diabético? Aí eu viro para o Felo e falo, mas qual é o edema macular diabético? Aí o cara olha meio assustado. A gente sabe que é um contexto, né? No início ele é um edema
é mais vasogênico, no meio é inflamatório com vasogênico, no final é inflamatório e no final mesmo é degenerativo. Então não dá para você abordar a mesma conduta. Eles são sim, a gente coloca tudo num balaio de gato, mas eles são coisas diferentes ao longo. E oclusão também, nós temos que ter muita estratégia, né? Então a gente tem que entender algumas coisas muito importante, quando a gente trata do edema macular em oclusão, tanto a venosa central como a de ramo. Você tem que agir muito rápido, gente. Diferente do diabetes, né, que a gente vai ver muito isso aqui agora. O diabetes você tem 2 anos ali, até 2 anos é uma doença que o organismo já vai se readaptando, né? Vai os EPRs, vai ter alguns fatores neurotróficos protetores que vão se adaptando àquela isquemia crônica, né? E com isso faz com que o edema até 2 anos você possa ainda ter alguma viabilidade daquela retina. Nos estudos de oclusão, a gente sabe, é 6 meses, né? São 6 meses. Então, você tem que agir muito rápido. Seja o que você for fazer, seja como você for abordar esse tratamento, né? Você tem que ser muito rápido. Você tem que ser muito rápido, né? Porque você tem 6 meses. Isso, se não levar em consideração, isso não levando em consideração que, às vezes, 6 meses da história da oclusão, aí adiante. Às vezes o paciente já chega com 2 ou 3 meses, né? Principalmente se for um serviço público. Então, precisa tomar muito cuidado. É uma corrida muito rápida. E também é uma coisa de múltiplas terapias. Então, você pode muitas coisas estarem associadas. Mas ao mesmo tempo que você age, tem que agir muito rápido, eu, como vou mostrar aqui com estudos, ela é uma corrida de longo termo. Não adianta a gente falar, dois, três, faz 3 injeções de anti-VEGF, põe para o Zurdex, tá, e aí? Só começou a tua história, a tua saga aí, porque eu vou te mostrar que em 5 anos você ainda vai estar tratando o paciente, né? E aí, o que que você faz? Como que você aborda essas situações? Então, você tem que ser rápido, você tem que ter estratégia, você tem múltiplas drogas. Como que você coloca? Eu vou colocar de uma forma muito simples. Então, assim, estratégia é tudo, em qualquer coisa na vida. Mas qual que é a estratégia para CRVO e BRVO? Ninguém sabe. As pessoas propõem, inicia, faz 3, troca, faz switch. Sabe, isso não é ser científico. Isso é generalizar. E generalizando na medicina, onde a gente comete os erros, né? Então, a gente tem que saber, ó, tem que agir rápido. São 6 meses, né? Todos os estudos, é lógico, se começar a tratar depois de 6 meses, tem alguns estudos que mostram um pouquinho de melhora, mas não tanto, né? Os 6 primeiros meses são muito primordiais. Você tem no mínimo 3 drogas, 2 drogas, né? E duas classes de droga e o laser. E eu que te falo, o Retain Study, como a gente vai mostrar, ele mostrou, gente, que 50% dos pacientes, seja aproximado, 49 um, 51 outro, eu arredondei, tanto de CRVO como BRVO, 50% dos pacientes em 5 anos ainda requerem algum tipo de tratamento, tá? Então é isso que vocês têm que ter ideia, não é 1 mês, 2 meses, 6 meses. 5 anos, 50% dos pacientes ainda estarão tratando. Então, como que a gente aborda isso? E onde que o laser, que é a minha aula de hoje, entra nisso, tá? Nós vamos ser bem rápido. Então, a primeira coisa para esclarecer, já colocando os pingos nos is em relação a laser. Cardilo, laser na isquemia. Nossa, eu fiz, tem aquela isquemia periférica com edema. Sim ou não? Tem que fotocoagular, diminui a produção de anti-VEGF, tira. Não, gente, eu vou ser bem rápido, porque a gente não pode se estender. Aqui é uma aula muito prática, né? Muito terapêutica. Não, hoje eu não faço, nunca vi objetivo, né? Conversei muito, eu cheguei a ver até esses casos com o Peter Campotiaro, né, que ele publicou, está publicado no Ophthalmology, tanto o Relate como o Retain Study, né? E eu cheguei a ver, teve alguns casos até com angiografia, que foi uma revisão com angiografia grande, periferia. Não. Olha, fazer o laser na área isquêmica periférica nem melhora a resolução do edema e nem diminui o número de injeções que normalmente se precisa para reduzir o edema. Então, nem para melhorar a eficácia e nem para diminuir o número de injeção. Então, não. A única situação que você faz o laser periférico, né, é quando você acaba tendo uma neovascularização menos frequente de retina, mas muito mais frequente de segmento anterior. Por isso que tem que seguir com gonioscopia, né? E tomar muito cuidado, porque também os anti-VEGF mascaram a aparição
né, desses neovasos em segmento anterior, mas só nesse único exclusiva situação que estaria indicado o laser na área isquêmica, tá bom? Então, no CRVO e BRVO, esse é um fundamento segundo muito importante, 6 meses, né? Aquela coisa, se vira nos 30, aqui ó, se vira nos 6 meses. O que você fizer nos 6 meses vai valer. Depois, sinto muito, pouca coisa você vai poder fazer. É lógico que eu estou falando de uma forma que é para frisar mentalmente e fixar a ideia para vocês. É lógico, estudos que acaba melhorando um pouco, mas a pouco melhora, nada contra você, o pronto atendimento. Aqui eu falo o seguinte, ó, anti-VEGF em DMRI no dia, né? DMRI no dia, você não pode perder tempo. Oclusão na semana, né? E diabetes no mês, tá? Então, essa é a ordem de prioridade. Você tem 6 meses, tá? Fora isso, você está perdendo tempo. Aí tem o RETAIN Study, que está publicado praticamente junto com o RELATE na Ophthalmology. O que que ele diz? Né? Eu vou resumir o que importa para a gente. 50% dos casos em 5 anos ainda estão injetando. Então, você tem que ter essa noção. Caramba, 50% é um número muito alto em medicina. Então, você tem que ter a noção que, você começou a tratar 50% desses pacientes, você vai casar com ele. 5, 10 anos, você vai tratar ele. Tá, mas e aí, como que eu trato? É aí que eu trouxe essa proposta. Então, gente, esse praticamente é o último slide da oclusão, nós vamos passar para a serose. Mas preste atenção que aqui tem muito raciocínio lógico, prático e de terapêutico, entendeu? Então, o que que você faz? Você tem que ser algumas datas mágicas. Você faz uma injeção de anti-VEGF. Um mês. O que que todos os estudos, pelo menos os pivotais, eu não trouxe aqui para não me estender, que não é o foco da aula, né? Mas todos os estudos pivotais mostram que no primeiro mês a resposta anatômica, principalmente, e funcional também, ela é muito grande já no primeiro mês, quando ele é um respondedor. Você pode ver todos os gráficos que a gente vê, né, de injeções mensais, o primeiro mês ele é onde mais melhora. O paciente é um paciente muito legal, porque ele já, doutor, já melhorou, porque é assim, a não ser que tenha muita isquemia, a não ser que seja um caso já mais crônico, um caso meio à parte, já com um pouco de degeneração, mas em regra geral, né? Em regra geral, o primeiro mês ele é muito fundamental. Ah, mas e com 3, 6 meses? Gente, 6 meses acabou teu tempo. Então você não tem tempo a perder em oclusão. Então você vai e injeta. Isso já tem vários artigos mostrando isso, né? Então você injeta e vê. Aí você traz no primeiro mês, já olha. Respondeu, você não tem dúvida. Você continua tratando. Aí você faz mais 2 injeções e vai até o terceiro mês, que é outro mês chave, né? Outro período chave. Melhorou, você não tem dúvida. Um mês melhorou, você fez mais 2, melhorou, aí você segue. Eu aconselho assim, pelo menos 6 injeções. Falou, Cardilo, mas a aula não é de laser? Calma, gente, tá? Não tem como eu tirar o laser de um contexto, né? Para vocês entenderem. Então, eu faço mais 3 injeções para chegar a 6. É o melhor dos cenários, ele está respondendo. Só que chegou 6, o que o Retain mostrou para a gente, o study? Você vai ter uma loteria de 50%. Pode ser que com essas 6 injeções, ele respondendo, né, 50% dos pacientes vão parar. Eles vão parar, não vai precisar de mais injeção. Aí é uma sorte. Agora, como que você sabe, Cardilo? Não tem. Aí aquele protocolo que a gente faz, né, que eu sempre falo em diabetes também, oclusão, tem muito disso. É tratar e diagnosticar. Né? Às vezes você quer um biomarcador, são biomarcadores sugestivos, mas alguém apostar dinheiro em 100% de assertividade, que aquele biomarcador vai conduzir, né, o tratamento, errado, você não consegue, né? Então, assim, o que que você faz? Você para o tratamento. Porque você vai ter metade dos pacientes acabou. Vocês têm isso, gente, vocês têm isso. Eu tenho. Tem paciente que eu fiz 5, 6 injeções e nunca mais tratei. E a literatura nos traz que isso é 50% dos casos. Então, eu tive um tratamento agressivo, 6 injeções no paciente, mesmo sendo respondedor, né? E eu paro. Eu paro e faço um PRN, né? Só que eu sei que o que vai acontecer? Os outros 50%, infelizmente, vão recidivar. Isso é literatura, e são dados científicos, né? Dos maiores estudos realizados, 50 para.
Então, o que que eu faço? Eu dou uma chance. Aí eu vou lá, faço um PRN, paro, né? Tem paciente 50% nunca mais vai precisar. E os outros 50 vão precisar. Agora, aqueles 50 que vão recorrer, né? O que que eu faço? Puxa, esse caso já estou com um problema. Ele responde muito bem ao anti-VEGF, respondeu muito bem, só que ele está dependedor da droga. Ele é dependedor do anti-VEGF. Aí eu faço laser, né? Eu faço laser. Ah, pá, mas ele melhorou com o anti-VEGF? Sim, mas eu faço laser e não é laser na periferia, gente. Vamos deixar bem claro. Eu faço um grid. Ah, o estudo mostrou que laser não funciona. Não, ele não funciona na área isquêmica, né? Tipo uma semi-panfotocoagulação, né? Setorial. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de grid, semelhante à diabetes. Então, eu faço um laser, né? Porque pensando, falar, pô, esse cara vai me dar trabalho. Ele está naquele grupo de 50 que ele é dependedor. Então, eu faço com a intenção, né, a intencionalidade de não de melhorar, porque ele vai melhorar, ele melhora. A hora que você volta, você fez um PRN, ele recidivou, você volta a tratar, ele responde, ele é um respondedor, né? Só que ele vai ser dependedor. Eu já fiz um diagnóstico aqui nesse caso. E aí, o que que eu faço? De vez eu tratar, né? Aí eu vou fazer um tratamento de extensão. Provavelmente esse paciente vai ser dependedor, ele vai precisar de anti-VEGF pro resto da vida, né? Isso, ó, os estudos mostram isso. A gente tem estudos longos de 5 anos, mas eu já sigo o paciente há 10, 15. Eu fiz o tratamento de extensão. Tem uma senhora que eu tenho no consultório, a cada 6 meses foi o tempo máximo que eu consegui. Eu tento deixar ela 6 meses, está recidivando. Eu vou lá, ela já sabe, doutor, está chegando na época da injeção. Falou, espera um pouquinho, vamos fazer o CT, você vai lá, dito e feito. Já começa a edemazinha, ela trata ou tal. Entendeu? É assim que você faz. Por quanto tempo? Talvez para o resto da vida, tá? Então a gente tem que saber diferenciar isso. Isso nos casos respondedores, né? Respondedor com 1 mês, com 3. No entanto, né, tem os casos aqui que você já traz em 1 mês, em oclusão é diferente de diabetes. Porque 1 mês é uma data mágica, porque você tem prazo para reverter, você tem até 6 meses. Só que entendendo que às vezes o paciente já chega com 60 e 90 dias. Você já perdeu uma boa parte do tratamento. Não é todo mundo, principalmente em SUS, que teve oclusão, amanhã ele está no teu consultório. Então você já é uma corrida contra o tempo, né? E você já pode estar perdendo algum tempo aí. Então eu faço com 1 mês. E existem inúmeros artigos dando suporte a isso, tá? Não é o foco hoje a gente se estender. Tá certo? Então, aí o que que eu faço? Puxa, 1 mês não deu resposta, todos os trabalhos mostram que a maior evidência de não, primeiro é muito significativo, eu vou falar, cara, esse cara já está indo para o caminho errado. Então, eu já vou ser muito mais assertivo. O que que eu faço? Aí, provavelmente, né, eu troco para droga, né, eu faço um Ozurdex, porque ele respondeu já no primeiro mês um pouco, né, mas ele respondeu pouco, né, ele respondeu pouco, né? Você está na dúvida. Sabe aquele caso que você está na dúvida? Puxa, respondeu, não respondeu? Parece que respondeu. Quando responde, você sabe, né? Quando não responde, também você sabe. Sabe aquele caso, né? Igual a marca do laser, o Very Visible, viu, mas não viu. É aquele caso. Respondeu que a situação em cima, ótimo, injeção. Aquele caso que você está na dúvida, né? Porque ele não respondeu direito, contento. Aí, meu filho, você já tem que tomar uma medida assertiva. Geralmente, em resposta, o pessoal fala 20% da melhora, pelo menos uma linha de melhora na tabela de TDRS, né? 5 letras, tá bom? Então, você vê, você está na dúvida, cara, já vai. Você não tem muito tempo, você já troca para uma outra droga e faz laser, né? O laser aqui, talvez um pouco para resgate, porque você já vai ver que é um paciente que talvez possa te dar problemas, tá bom? E a outra situação, gente, a outra situação é quando ele não é respondedor. Aí você fez uma injeção de 1 mês. Esse paciente não respondeu, né? Aí você está com um problema, porque 1 mês já dá para saber, tá? Que ele não é melhor 3, 6. Lógico que é melhor 3, 6, gente. Mas se você esperar 6 meses e ele não for um respondedor, você perdeu todo o tratamento. Entendeu? Então você tem que ter decisões muito mais, sabe, assertivas, rápidas, poder de ação. Então você tem que saber, você tem que ter tudo isso em mente. Eu não posso esperar 6 injeções, aí vai falar, pô, agora a doença passou a ser intratável, como todos os artigos mostram, sabe? Então você tem que ter 1 mês, né? 1 mês às vezes já até tarde, porque o paciente já chega para você com 2, 3 meses de doença. Então não tem tempo.
Então, você fez uma injeção, é o tratar e diagnosticar. Não respondeu, é aquele que você olha, puta, não respondeu nada. Vocês sabem do que eu estou falando, não tem critérios, né? Quando responde, você sabe, né? E quando você está na dúvida, é porque respondeu um pouco, mas agora quando não responde, você sabe também. Aí você faz, você tem que se virar. Aí você faz o Zurdex, já vai para uma outra classe de droga, não perca tempo, isso que eu quero dizer, e faz mais o laser. Aí o laser como um resgate e talvez como diminuir o número de injeção, porque esse paciente vai ser problema, né? Ele vai ser problema, como todos os estudos mostram, não só de resposta, como dependência de droga. E às vezes, eu coloquei o Zurdex laser e mais injeção, porque às vezes você precisa combinar drogas. Não é só diabetes. Às vezes, esse paciente ele está num submundo, numa subclassificação, que talvez ali você não precisa nem o Zurdex nem anti-VEGF. Às vezes você precisa dos dois, como diabetes tem isso, né? Então você junta o Zurdex, faz laser e possivelmente você vai fazer injeção também e depois estender aí um tratamento de extensão com anti-VEGF, porque também não dá para você fazer o Zurdex o resto da vida, tá bom? Então essa situação é como você aborda. Tá, e como que você faz laser então? Laser aqui, tá bom que é a aula. O próximo slide já é serosa, né? O laser a gente faz. Então, assim, laser, deixar bem claro isso. Área isquêmica em oclusão central ou de ramo, não. Ele não melhora o edema e ele não diminui o número de injeções necessárias. Mas você tira a área isquêmica. Isso é unânime hoje na literatura mundial e nos pesquisadores de oclusão. Não há laser em área isquêmica. Você pode até fazer, mas não vai ter efeito nenhum. Pelo menos isso é o que as modernas e atuais evidências científicas na área mostram. Então, aqui, não. Aí você faz laser naqueles casos que responderam, mas na hora que você entrou com o regime PRN, recidivou. Aí eu sempre associo o laser. Para quê? Porque esse paciente vai ter problema. Ele vai responder, ele vai melhorar a visão, vai, sabe, ficar com 250 micras ali no OCT, enxuto, mas ele é dependedor da droga. Então eu uso um laser short pulse, nesse caso, né, para tentar diminuir essa dependência de droga. Em alguns casos eu consigo, em alguns casos não. Eu fico injetando para o resto da vida, né? E aí, aqueles casos também que com um mês você traz, né? Que você traz um mês, você fez uma injeção e já não respondeu, respondeu, mas não respondeu do jeito que eu esperava. Esse é um potencial problema. Aí, provavelmente, eu também faço laser, né? Então, nesses casos, é onde eu associo o laser. Laser, mais uma vez, o grid. Então, são nessas situações, resumindo, nós vamos passar para a serosa. Primeiro mês, tome muito cuidado, faça todo o teu planejamento nesse mês. Esse mês vai te dar um guia, é tratar e diagnosticar. Diagnosticar o que com o tratamento? Você usar o anti-VEGF não só para tratar, como dar o diagnóstico, se ele é respondedor ou não. Se ele for respondedor, você vai tratar de uma maneira. Você vai usar laser de uma maneira também. Né? Se ele for não respondedor, você vai tratar de outra maneira. E esse tempo, um mês, ele é essencial, crucial e muito embasado para poder te dar uma dica do que vai acontecer daqui para frente. Entendeu? É uma cartomante, é uma bola de cristal médico que você tem em mãos. Use. Né? E aí, um outro dado importante: se esses pacientes, depois que terminou 6 injeções nessa situação do respondedor, faz um regime. O que é melhor? PRN e tratamento de extensão. São mais ou menos, já tem estudos comparando, mais ou menos equivalente. Talvez tratamento de injeção você injeta menos. Mas aqui eu faço PRN para quê? Dar uma chance para o paciente parar. Tem 50% do paciente nesse universo que vai parar, não vai precisar nunca mais de injeção. Então eu faço um PRN. Aí 50% vai sumir, 50% vai precisar tratar. Como eu já sei que ele é um recidivado, né, que depois recidivou, na hora que eu fiz o PRN, aí eu faço o laser e faço um tratamento de extensão, né? 50% vai parar, aí eu faço um tratamento de extensão, porque é aquele paciente. Aí eu vou tentar achar um intervalo, menor intervalo que esse paciente vai ficar, provavelmente manter injeção para 5, 10 anos, entendeu? Eu tenho paciente com 4, eu tenho paciente com 6, o máximo que eu consegui foi 6 meses, né? Então, aí você também não fica tratando e não fica fazendo PRN, que é coisa, e você estende, tá certo? Mas se cair nesse grupo, talvez você nunca mais consiga. Parece ser muito pesado falar assim, mas é verdade. E os pacientes que não respondem, você tem que ser muito rápido. Já mudar no primeiro mês,
os Urdex, laser, e possivelmente os Urdex, laser, anti-VEGF, e aí depois você vai, talvez, fazendo um tratamento de extensão para frente. E com isso a gente mais ou menos termina o que eu tinha para falar para vocês, né, de oclusão. Nós vamos passar para cerose, né? E cerose é uma briga, gente. Aqui é uma briga feia, acho que vocês estão todos ansiosos, quem vai ganhar, quem não vai, né? É uma briga de arromba entre PDT e laser. Todo mundo, o que é melhor? PDT, não. Eu fiz uma revisão sistemática, eu vou desconstruir essa revisão sistemática. Mas nós temos uma grande ajuda nessa aula, nosso amigo Rony, né? Dizendo que a verdade, né? O conhecimento é verdade, o conhecimento, né? O conhecimento e a verdade, né? São o maior poder que você pode ter na tua vida, entendeu? Então vamos destrinchar esse caminho. Quando eu falei para vocês no início, né, sobre as generalizações da medicina, e serosa é um faroeste, é terra de ninguém, né? Desculpa, porque como não tem interesses econômicos, o PDT surgiu de outra coisa. Hoje acho que tem pouca gente ganhando dinheiro com PDT, indústria, assim, eu digo, né? A indústria é muito pouco, né? Então fica um terreno assim, fala, cara, se vira. E classicamente os médicos não fazem pesquisas, né? A gente faz muito pouca, né? Muito pouco pesquisa, né? A gente acaba reproduzindo muita coisa, mas eu vou tentar trazer à luz, tá? Então assim, vamos entrar nesse round agora, nessa briga de PDT e micropulso, sem generalizar. Vamos estudar nos micros detalhes, né? Então, da fluoresceína. Então, você faz fluoresceína? Eu faço obrigatoriamente todas, né? Indocianina, que eu vou mostrar, fluoresceína, autofluorescência. Cara, eu sou muito detalhista. Eu pesquiso, eu vejo, eu interpreto, eu me guio por isso, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês. Os detalhes. Lembra que eu falei? Ah, o diabo atua nos detalhes. Não. O diabo atua nas generalizações, pelo menos na medicina. Quando você especifica, você estuda, quando você detalha, você descobre muitas coisas, você pode melhorar o teu tratamento e a tua proposta terapêutica. A aula de hoje é só focada em tratamento, não vamos discutir teoria, teorizações de nada. Fluoresceína. O que isso pode te ajudar em relação a decidir, por exemplo, essa briga? Micropulso PDT. Então, assim, gente, o vazamento fluoresceínico, né? A localização, mas como assim, Cardilo? Por exemplo, esse caso, se ele é subfoveal, né? Aí você tanto pode fazer micropulso como PDT, né? Você já tem um algoritmo aqui que te diz, né? Tanto faz, nós vamos especificar melhor, mas tanto faz, né? Ah, mas se tá subfoveal, você faz laser? Eu faço, gente. Faço porque assim, né? Não é laser, eu não faço laser, eu faço uma fotobioestimulação. É muito diferente de laser. Uma fotobioestimulação com laser micropulsado ou com endpoint management, que é o do tópico da Pascal. Fotocoagulação eu não faço, nem recomendo, né? Nem pode, a gente vai discutir isso mais para frente. Agora, veja bem essa situação aqui. Pô, o paciente tem um foco de vazamento extrafoveal. Para que você vai desperdiçar um PDT nessa situação? Então é lógico, né? Estou brincando, se você for ver o que o convênio paga, R$ 100, se a gente fosse receber por R$ 100, você resolve esse problema sem risco, né? Até, não precisa nem ter um laser muito micropulsado, não precisa ser muito fancy, né? Qualquer laser que você faz nessa situação, acabou. Então, só a fluoresceína, ela me ajuda muito, né? Porque se eu tenho um vazamento extrafoveal, e muitos casos são extrafoveal, um simples laser está resolvido. Para quê? Para que teorizar? Para que você complicar, né? Eu lembro uma vez na Unicamp, a gente foi dar um trote, eu sou formado na residência na Unicamp, e foi lá um estagiário, o cara veio acho que de fora do país, da Bolívia, lá não sei o quê, a gente brincando, né? Eu peguei, tinha um corpo estranho na córnea, eu peguei o eletroímã, talvez os mais novos nem sabem o que é eletroímã para tirar corpo estranho intraocular. Falou, não, aqui, alta tecnologia. Vão, nossa, vocês usam eletroímã para tirar. O cara ficou brincando, né? Então, para quê? Para que a gente fazer essa masturbação mental? Falei, cara, é óbvio. Se eu estiver falando besteira, me corrija depois. Mas esse caso aqui de vazamento foveal, qualquer laser que você fizer aí vai melhorar, né? Eu tenho um caso na Escola Paulista, uma vez, que eu estava ensinando laser, né? Só não vou falar o santo, e tinha esse vazamentozinho. Aí era o residente, coitado, ele foi fazer, ele não acertou, ele acertou em outro lugar,
né? Depois você vai ver, e melhorou, né? E melhorou o vazamento, quer dizer, mesmo ele não acertando, quer dizer, então tem muita coisa de laser, interação laser tecidual, luz tecidual, que às vezes até se errando o alvo funciona, entendeu? Então, assim, você mira um laserzinho tradicional, nesse caso, não precisa nem ser micropulsado, melhor micropulsado, deixa menos escotoma, né? Mas esse caso é um tipo de indicação de lei de micropulso, né? Seria um absurdo você pensar custo-benefício, eficácia e segurança e fazer um PDT nesse caso aí, tá bom? Então, isso a angiografia nos ajuda muito. Agora tem a indocianina, né? Eu sei que a gente faz muito pouco, tá até faltando indocianina no mercado. Então a gente viu pelo FA, localização extrafoveal, PDT ou micropulso, e se é extrafoveal, laser. E o que, que a indocianina ajuda para a gente parar de generalizar, né, em serose central? Então, o que, que você tem que ver? Isso aqui é um estudo, tem vários estudos, tem vários estudos. Eu não, o meu foco aqui é tratamento, não é ficar fazendo revisão literária, mas eu trouxe um estudo, né, que foi onde eu me inspirei, que eu conversei com os autores na época e foi um dos primeiros a ser publicado. Então, o que, que a gente tem? Quando você faz um resumo, eu fiz muito PDT também, estou fazendo indicianina agora, como eu vou mostrar para vocês. E o que, que você vê? Não é todo mundo, gente. Não, o PDT resolve em todos os casos. Mentira. Mentira. Quem fala isso está mentindo, né? É mentindo. É aquela pessoa que não tem a prática, né? Sabe, a sabedoria, você validar uma informação na prática. Eu já fiz muito PDT em serosa. Na época não era nem, né, não era nem half dose, era dose inteira e não funcionava. Né? Eu falei, cara, por quê? Aí você fica, por que um funciona, outro não funciona? A maioria funciona, tá? 80% vai funcionar, 20% não. E qual que é a explicação razoável para algumas terapias fotodinâmicas? Então, você faz a indocianina, né? Então, assim, como que a gente vai? Ó, tá vendo aqui? Tem uma hiperautofluorescência na fase média. Então, esse caso provavelmente vai funcionar. Isso aqui é uma hiperautofluorescência média. Talvez funcione, acho que funciona assim. E aqui não tem, né? E aqui não tem, e ninguém tem explicação. E esses casos parece que resolve muito pouco com PDT, né? Eles vão lá, não sabem explicar. Lógico que a teoria, gente, eu já cheguei a ver na Arvo, né? E graças a Deus eu tive acesso a isso, não está publicado, mas se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem na literatura ainda pa- o paper, né? o paper, o paper está publicado nos anais de resumos da Arvo. Eles faziam, era um angiógrafo para ver a verteporfina, que é como se fosse uma indicianina. Então você vê o corante, né? Então, o que provavelmente acontece aqui, nessas situações, como não tem indicianina, que é muito parecido, também não tem verteporfirina. Então, você vai estimular uma coisa que não está tanto lá, né? Não está tanto lá, e aí o que acaba acontecendo? O aparelho não funciona, porque a terapia fotodinâmica é uma interação do laser com a droga. Se a droga não está lá, por algum motivo não se concentrou lá, você não vai ter efeito, tá bom? Então, tem uns 20% de casos que eles não resolvem com o PDT. Então, a indicianina, ela sai dessas generalizações, ela me ajuda muito, né? Como indicar um PDT e como indicar um micropulso, tá? Mas a gente pode ir muito além. Vamos discutir um pouquinho de, né? Vamos discutir um pouquinho de terapia fotodinâmica. Quem sabe, quem mexeu e tratou fora terminal, sabe que tá assim, tem alguns casos que ela chega a ser contraindicado. Se você tem um PED muito grande, a chance de ter uma exudação, né? Eu trouxe uns exemplos grandes aí. Um PED muito grande, você pode ter um efeito exudativo e esse PED ter uma rotura. Então, você pode ver os primeiros trabalhos de membrana neovascular com PED, nos estudos, os PEDs até tinham umas contraindicações para inclusão no estudo antes. Todo mundo tem medo. E quem já fez PDT sabe disso. Quem estudou PDT, mais ainda. E tem também os casos de serosa central, como esse da direita, que tem muito fluido intrarretiniano. Não é muito comum, mas tem muitos casos. Tem até descolamento, né, de retina por serosa, que né, é o descolamento seroso
descolamento de retina por cerose. Então, aí quando esses casos que fica muito edema, acaba talvez vazando, porque a molécula ela é grande, mas não é tão grande assim, acaba vazando e concentrando muito corante na retina. Então, você pode ter perigo de fazer terapia fotodinâmica. Então, existem casos que talvez você tenha que evitar de terapia fotodinâmica, né? Então, tome muito cuidado em algumas situações também, né? Aquelas situações que você não tem a hiperautoindicianina, né, em fase média da indicianina, pode ser que não tenha muita função e tem alguns achados de OCT, principalmente, que possa ser até contraindicado você fazer um PDT, ou arriscado, no mínimo, né? Então, a gente tem nessa briga, gente, uma briga muito interessante. Aí saiu o Place Trial. Ixi, o que eu aguentei de fellow, o que eu aguentei de nego aí falando no Congresso, não, porque o PDT está aprovado. Gente, vamos analisar esse estudo? Então, assim, realmente, esse estudo, vamos dizer, não digo que matou, né? Porque nós vamos matar ele de volta agora, esse estudo, né? Não digo que ele matou, mas todo mundo fala não, né? Não, é o PDT tem melhor fluido, menos recidiva do que o micropulso. Primeiro, assim, desculpa, mas como que essas pessoas fazem micropulso, né? E assim, é muito diferente do que eu faço. Então, assim, entendeu? Então, assim, qual que é o problema de micropulso? É um negócio que está, assim, muito banal ainda. Não tem uma padronização, uma definição de como eu vou mostrar isso, como você faz o micropulso. Né? E PDT está muito, muito mais. Tem muita gente que varia, muda a fluência, muda a dose, né? Só que aí também começa sem muita evidência científica. Você tem que estar sempre embasado, né? Mas, em certos termos, ele é uma terapia muito mais embasada, né? Ele é muito mais tecnicamente reprodutível, né? Você injeta X de droga, tanto tempo de laser, na potência X, e acabou. Isso não tem variável. Uma vez me convidaram para participar de um estudo multicêntrico de PDT contra micropulso. Eu me liguei, porque as pessoas, né, iam. Falei, não tem validade, porque cada um vai fazer micropulso de um jeito. Eu falei, olha, os casos que eu tenho é diferente. Eu tratei de um jeito que vocês trataram de outro. E não dá para misturar tudo junto. Mas, entendeu? Então, isso acaba confundindo a literatura. Mas se você for ver o Place Trial, eu vou descaracterizar ele agora, ele fala né, que teoricamente, né, o PDT seria um pouco melhor em termos de eficácia e menos recidiva, maior resolução do edema, do fluido e coisa. Será que isso é verdadeiro? Só que o que nós temos aqui, ó, vamos começar a entender esse estudo, né? O que o estudo fez? Ele pegou a indocianina verde, como eu mostrei anteriormente, ele pegou os hotspots, né, os pontos maiores de vazamento, e o edema intersticial, né, no vazamento da hiperfluorescência média da indocianina, demarcou essa área e falou: ó, vamos tratar aqui, né? Vamos tratar essa área. Sim, isso é óbvio, né? Porque assim existe, gente. Quando vocês veem, né? E aqui esse caso também deixa claro, né? Existe uma dissociação angiográfica e indocianinográfica, né? Porque assim, o hotspot na fluorescência é pequenininho, e quando você vai ver mesmo na indicianina, que é um exame mais de coroide, você vê que tem uma quebra de barreira um pouco mais extensa. Então você tem que expandir um pouco isso. E com isso você consegue. Primeiro, quando tem isso, é melhor. E segundo, né? Segundo, que você otimiza um pouco os seus resultados, né? No target do BIM, do PDT, para ter melhores eficácias. Só que isso é o quê? Como a gente mostrou anteriormente, ele é uma técnica assim otimizada para PDT, né? E aí você fala, com micropulso eu vou tratar a mesma área. Espera aí, você vai tratar a mesma área, mas será que essa área é o alvo? Será que essa área é o alvo do que você quer tratar? Veja bem, você está tratando com PDT, você está tratando coroide, você está tratando um corante que deve estar vazando ali, você vai fotoativar ele. E micropulso, você está fazendo EPR, é outra racional o tratamento. Então, será que você pode comparar a mesma área? Eu falei, outra coisa. E os pacientes que não tiveram essa hiperautofluorescência, que a gente viu que o PDT vai mal. Ele não fala, ele não descobre, você não sabe. Provavelmente o micropulso ia ser melhor. Entendeu? Então precisa tomar cuidado em estudos,
nos detalhes, que eu te falei, o diabo age na medicina nas generalizações. Isso é uma generalização, mas também um erro metodológico, né? Eu faço PDT e faço micropulso mais de 20 anos. Micropulso tratando de serosa, né? Vou até mostrar um estudo que a gente apresentou no Retina Society oral, né? Muito tempo. E é muito diferente do que eu faço, mas então eu estou trazendo um estudo, tá bom? Que está aí. Então foi isso que eles fizeram. Aí o que que faz? Ó, eu, por exemplo, quando eu vou tratar, eu vou mostrar para vocês agora, o micropulso, eu não faço target por fluoresceína e muito, né? Não faço por indicianina verde, eu uso, me auxilia, me ampara, mas por fluoresceína, muito menos. Agora, como é uma droga, um laser, o micropulso, ele ele acaba atuando no no epitélio pigmentado, você tem que estender uma área, que eu vou discorrer melhor daqui para frente, tá? Vocês vão entender direitinho de uma forma bem mais didática. Então, quem sabe, essa luta ainda continua, né? PDT e micropulso continua, porque assim, o protocolo, no meu entender, está errado. Eu não trato assim, entendeu? Eu acho que está tendo um equívoco. Eles estão direcionando uma área de tratamento otimizada para PDT, sendo que micropulso você tem que ir um pouquinho além dessa caixa, entendeu? As pessoas estão pensando em PDT, né? Sabem muito de PDT, otimizaram o tratamento para PDT e sabem zero, né? É um absurdo tecnicamente você falar isso, porque você focar o teu tratamento, né? Que visa tratamento do EPR e focar numa área onde está coroide, pô, eu acho que tem algum equívoco aí, né? E não tem como a gente se omitir de falar isso. Então, nós vamos entrar no quarto round aqui, tentando esclarecer melhor, tá? Então, ó, se você faz a fluoresceína, você vê, tem aquele pontinho. Isso aqui é um trabalho nosso, o Luiz Roisman, né, publicou na Escola Paulista, tá certo? Então, tem vários trabalhos, gente. Isso aqui eu trouxe porque é nosso, valorizar a publicação nacional, né? A gente já começou a se atentar naquela época às coisas, aí eu fui estudar muito mais a fundo, near infrared, fluorescência azul, fluorescência tradicional, tal, e para ver o que tá? Porque assim, o nosso foco de tratamento é o IPR. Então você vê, né, na figura A ali, você vê que o ponto de vazamento é pequenininho. E você vê que já tem todo um epitélio entre áreas hipoautofluorescentes e hiperautofluorescentes, tem é uma extensão muito grande, é uma divergência. E como você trata IPR, né, não só, eu vou usar aí uma mescla de indicianina, né, da fluoresceína, focar mais esse ponto que está, provavelmente o EPR já está morto, está vazando, que geralmente dá uma área de hipoautofluorescente, mas também tratar uma área que já está em sofrimento, que são as áreas de hiperalto, e uma área de retina normal, né? Eu também estendo o tratamento que é justamente para proteger essa área, que assim, né, hoje mesmo eu vi um paciente que eu tratei há vários anos de você pega a área de fluorescência, ele vai aumentando, como se fosse uma GA, ele vai aumentando, essas coisas tendem a aumentar. Então, de repente, você tratar uma área normal, com uma fotobioestimulação cardíaca, você está fazendo laser, cara, eu não faço laser, eu faço uma fotobioestimulação, tá bom? Com parâmetros muito, muito seletivos. E com isso você consegue ter muitos melhores resultados, né? Não sei se vocês lembram do ETDRS, para edema macular diabético, lembra que eles incluíram pacientes, eles eram muito mais inteligentes do que a gente. Acho que a nossa geração empobreceu intelectualmente. Então, você vai lá, 60% dos pacientes do ETRS tinha 20 e 25 de visão para tratar com laser daquela característica, por 30 anos atrás, né? Por quê? Você vai conversar com os autores, eles falavam, pô, não, o que a gente objetivava na época, né, não era nem tratar só edema, por isso que a gente colocava paciente com 20 e 25 de visão, né? Porque a gente queria prevenir tratar o tecido normal para evitar a progressão. Olha só, que eu escutei de americano na época isso, entendeu? Então, às vezes, o laser não é só você tratar o que já está lesado, é você prevenir a evolução da doença. Então, eu sempre faço isso, eu dou uma margem de segurança. Como eu sei que é um laser muito suave, eu trato o vazamento da fluoresceína, eu, eu direciono no tratamento da, no tratamento do vazamento da ICG, da indocianina, eu trato de acordo com a fluoresceína, com a autofluorescência, e nós vamos um pouco além, né? Eu es- expandi o tratamento para áreas até um pouquinho de retina normal na fotoestimulação, não é short pulse, não.
tá? Ou endpoint puro ou micropulso puríssimo, né? Então, com isso, olha o que acontece. Essa é a área que o estudo do Place tratou. E essa é uma área que provavelmente eu trataria, né? Então, para mim, né, eu ainda acho que esse estudo não pode ser assim tão valorizado como dizer que o PDT é melhor que o micropulso, tá bom? Porque a gente tem uma noite de terror aqui, né? Lembrando que o PDT trata coroide, né? Eu tô generalizando, né? Não é bem assim. E o laser, ele trata, o foco dele é o IPR. Então, enquanto talvez o PDT você vai tratar essa área aqui, né? O laser você tem que expandir para uma área um pouco maior. E com isso você tem áreas equivalentes de tratamento, seja na coroide ou seja pelo IPR. Ou seja pelo PDT com foco na coroide, ou seja com o laser no foco no IPR. Mas você tem que ter duas áreas equivalentes e otimizada para os dois tratamentos. Agora, não adianta você pegar uma área otimizada apenas para PDT e querer comparar com o micropulso, sendo que o micropulso o foco é o EPR. Então, isso existe um erro conceitual muito grande, tá? Muito grande. Tomem cuidado, porque eu já fiz tudo isso. Falei, eu perdi muito das minhas publicações, gente, tanto em diabetes como em serosa, né? Porque eu ficava desenvolvendo, né? E não dá para você ficar pegando coisas que você usa para aprendizado ou para desenvolver para indústria. Eu não sou indústria, então eu uso para o meu aprendizado. Então, eu fiz várias vezes, né? Várias coisas. É o que mais funciona. Entendeu? Agora, isso dá um trabalho, até dá, mas eu não fiz de uma forma acadêmica, não fiz randomização, não passei no comitê de ética. Então, mas eu fiz, eu sei, na minha experiência, por isso que eu te falo, a minha experiência é uma. Mas na hora que vocês forem reproduzir isso, vocês vão chegar às mesmas conclusões, pode ter certeza. A não ser que os pacientes de Araraquara sejam diferentes de Belo Horizonte, e não são, tá bom? Então a gente tem que ter muito isso em mente. E aqui a coisa piora. Não pode piorar, né? Ela piora e vira assustador. Então saiu esse estudo já é de 2024, do Ophthalmology, e eu vou desafiar qualquer um. Tá aqui, ó, na metodologia, né? Na metodologia, a hora que eles colocam, você vai ler com atenção, porque eu leio tudo isso, os detalhes, tudo, né? Eles colocam uma grade, foi porque eles usaram o laser da Iridex 7x7, alinhado, aligned with the most supertemporal area of the visualized SRF. Assim, o que vocês entendem disso? Onde que ele tratou o PDT, o micropulso, né? Não existe. Eu não consigo entender, assim, mas visualmente, peraí. Ele tratou, ele não usou nada, ele usou o OCT, uma área, e tratou a área que está elevada. Sabe, isso aqui assim, é uma brincadeira de mau gosto, gente. Desculpa. É uma brincadeira de mau gosto. Está publicado no Ophthalmology. Aí vai o residente, e mesmo assim, esse Scary 2, né? Ele mostrou que ainda foi meio que equivalente, né? Olha que absurdo. Se você for, também uma tendênciazinha um pouquinho melhor para PDT, mas estatisticamente equivalente. Assim, mesmo nem eles conseguiram descrever o que eles estão fazendo de tratamento para micropulso nesse estudo de 2024, Ophthalmology, né? Nem eles sabendo o que eles fizeram, ainda chegaram à conclusão que é mais ou menos igual, né? E aí, gente, fica uma bagunça mesmo. E, né, é só Jesus Cristo, Forgive them. They know not what they do. né? E é só Cristo na causa mesmo, né? Porque realmente, gente, parece brincadeira, né? Mas a gente está trazendo isso de uma forma, né, muito expressiva, mas é ciência, né? E eu preciso me posicionar e passar para vocês, né? Por isso que eu falo, tomem cuidado. Por isso que eu fiz questão de colocar aquele vídeo inicial, né, do Hitler, né? Tomem cuidado com as informações que vocês recebem, entendeu? Então a gente vai chegar, não, PDT, micropulso não tem. Cara, aí você vai estudar literatura, a literatura está de ponta cabeça. O mundo já está Tá perdido. de ponta cabeça, não estou aqui. Eu estou embasando tudo que eu estou falando. Então, aí vamos para o finalmente, né? Que tem algumas coisas importantes. Então, o que a gente está propondo? Né? Esse trabalho aqui a gente apresentou na Retina Society, né? Como um paper na época, né? E a gente propôs algumas coisas. Aí o palhaço começa a ficar um pouquinho mais alegre, né?
ver se a gente também dá um pouco, porque é bruxa, Homem-Aranha negro, quer dizer, é um cenário, né? Uns palhaços da morte, quer dizer, é assustador realmente, né? Quando você vai estudar nos detalhes, quando você sai das generalizações, você vai buscar os detalhes, é assustador. Os detalhes escondidos, né? Behind the scenes of a CRC treatment is scary, né? E então a gente vamos passar para um cenário, pelo amor de Deus, o Cardil está assustando todo mundo aqui, né? Vamos passar para uma parte mais alegre, né? Que é falar um pouquinho disso. Então, aqui já tem algumas coisas de recomendações para tratamento visando ou micropulso ou endpoint. Então, o que que eu faço? Primeiro, um tratamento de mais densidade, que é outra coisa que eles poucos explicam, mas é um conceito que eu e o Daniel, nós fizemos um estudo, eu fui orientador da tese de doutorado do Daniel lá na escola, nós colocamos esse conceito, né, de fazer um laser de alta densidade juntinho, porque senão você não tem uma área equivalente, né? É a mesma coisa que eles estão fazendo de outra forma agora com o micropulso. E o extended target, que é você ir um pouco além do que você imagina que é, entendeu? Se você ficar focado naqueles pontinhos vazando na fluoresceína, você está danado. Ele vai resolver. Cardílio, tem casos maravilhosos. Sim, eu também tenho. Só de tratar aquilo. Só o que, que acontece às vezes? Acontece que a taxa de recidiva é maior. Entendeu? Se você acompanhar esses pacientes em um ano, você vai ver que tem uma taxa de recidiva muito maior. A gente vai ver na frente. Então, a gente faz isso, que é o Stent RPE Target para laser, não para PDT. Então, o que que eu faço? Baseado na fluoresceína, na ICG, na FA, e também, né, tratando algumas áreas normais, você acaba estendendo um pouco o tratamento além do que você observa, né, nos simples exames. Então, ele é muito modal mesmo, né? Eu uso a indocianina, eu uso a fluoresceína, eu uso a autofluorescência e eu faço um planejamento de abordar todos os potenciais pontos, né, de EPR, porque veja bem, se eu estou com micropulso, meu foco de tratamento é PR, PDT é outra coisa, né? Então eu tenho que tratar, e eu trato todas essas áreas né, sugestivas de EPR ou já lesionado, que está vazando, ou que já está na hipoalto, ou que já está potencial danificado, que é as hiperalto, né? E provavelmente até um pouquinho de área normal para evitar uma progressão dessas áreas, que a gente vê aquele efeito varrido, com o tempo ele só vai aumentando. Eu tenho vários casos documentados assim, então eu já trato, entendeu? Não vou lesar, não vou machucar, não vou fotodegenerar nada ali, né? Um tratamento super seletivo, tá bom? E com isso a gente acaba tendo alguns resultados. Para aqueles que falam, não dá para fazer laser na fóvea. Esse caso é um dos casos, um das séries de 15 casos que eu apresentei lá na Retina Society. Casos antigos, eu trabalho com isso há muito tempo, né? Então você vê nitidamente, eu fiz um laser foveal, isso aqui é antes e depois do tratamento, né? Então, como que eu fiz aqui? Eu fiz o laser na fóvea. Carlinhos, mas você faz o laser na fóvea? Com parâmetros dá. Eu não daria para o R1, R2, o fellow de primeiro ano fazer, mas a hora que vocês pegam os parâmetros, dá sim, gente. Endpoint, com parâmetros corretos, e um micropulso com parâmetros corretos, dá sim para fazer na fóvea. Lógico, se você não tiver um titration bom, se você não souber chegar aos pontos certinhos, aí você pode causar um dano. E aí uma melhora anatômica e funcional, tá? Então a gente vê, né, que não só tratar alguma área, mas a gente estendeu o tratamento, né? Esse é basicamente o paper que a gente fez, né, que é um Extended RPE Targeting, né? E com isso, o que que você consegue? Vai ficar melhor? Não, você consegue um pouquinho mais de resolução, mas se você faz pequeno também resolve, se você tratar só baseado na angiografia, mas o que você nota muito mais quando você estende, né, esse target, esse RPE targeting, você diminui muito a recorrência ao longo dos anos. Então não adianta você fazer e acompanhar por 3, 6 meses que você não vai ter a resposta que você quer, entendeu? E com isso, né, se você realmente fazer com uma técnica mais aprimorada, otimizada, quem sabe, né? Primeiro que a gente não pode dizer, como todo mundo fala, PDT é muito melhor que micropulso. Não sei, gente. Eu estou falando micropulso, mas engloba também endpoint management, é a mesma coisa. Eu tenho os dois são iguais. O importante é você ter parâmetros, né? Então, os dois são iguais. Quem sabe, até se você otimizar, que é o que as pessoas não fazem, quem sabe, de repente, é igual, o micropulso possa ser até igual ou melhor, né? E numa análise de custo-benefício, nem se fala nisso, né?
Então, a gente começa a pensar um pouquinho fora da caixa aqui, né? Vamos entrar um pouquinho no fora da caixa, a hora que vocês falam que nada pode piorar, mas tem um finalzinho aqui que é importante, né? Olha que interessante, Tereza, agora você começa a cair da caixa. Muito PDT, aí tem o trabalho até do italiano, né? Do grupo italiano, né? O Quercs, que veio aqui no Retinivito ano passado, e esse ano aqui em Campinas e no Rio, né? E o que que eles fizeram? Olha só, gente, como a gente está por fora, como a gente sabe nada, nada, né? E assim, eu estou trazendo uma aula que é para desconstruir. Quem achava que sabia alguma coisa de Heródoto vai sair, mas vai sair de hoje sem saber nada. Mas essa é a intenção, né? Porque até porque quando a gente acha que sabe tudo, para quê? Como você vai ensinar alguém para saber tudo? E antes de você ensinar alguma coisa, você tem que desconstruir o que você sabe. Esse trabalho, ele mostrou o que o Quercus fez, o que eles fizeram? Eles fizeram um PDT sem droga e funcionou, igual o PDT, né? Então, assim, mostrando que só o laser, você faz a mira larga, opa, você faz o PDT, né? Você faz o PDT, né? Você faz o PDT sem injetar droga, sem a vertiporfirina, né? E funciona. Quer dizer, é lógico que tem uma interação, porque quem sabe, será que não é o laser que está fazendo o efeito lá? Porque você está tendo uma fotobioestimulação, né? Fala-se muito de Valeda, aquelas coisas, mas é uma fotobiomodulação. Quando você trabalha nesses níveis, nessas potências, nessa irradiância, nessas fluências, você está fazendo uma fotoestimulação, né? Eu vou daqui a pouco chegar no que a gente está fazendo, mas ó, você pega na literatura, né? Você vai na literatura, outro grupo italiano, o que eles fizeram? Lembra do antigo TTT? Os mais novos não sabem, que é terapia térmica transpupilar que se fazia para membrana. Funcionou em alguns casos, mas no fringir dos ovos não funcionou. Então era um laser que você usava uma radiância lá de 9.000 miliwatts por centímetro quadrado, que é muito alto. Então acabou queimando algumas retinas. A gente está trabalhando nas doses corretas agora, né? Fazendo doses quase que metade disso, não só em termos de dose, mas principalmente de radiância do laser, que talvez não dê para explicar agora, mas eu posso explicar pessoalmente em BH, quinta-feira. Então, eles fizeram como se fosse um TTT reduzido, low dose, porque realmente a forma original, né, proposta pelo Reichel e pela Iridex na época, eu cheguei a fazer realmente, e está um pouco fora. Então a gente está fazendo os acertos, nós chegamos em umas doses, né, e nós estamos tratando com TTT também com bons resultados. Só que não é TTT, a gente chamou de uma fotobioestimulação transpupilar, né? E então, para vocês verem que vocês vão lá, é muito simples. Você pega aquele laser vermelho, põe aquela mira grande, irradia toda aquela área, né? E com isso você seca a serose, porque você fez uma fotobioestimulação transpupilar. E assim, com efeitos, você vê efeitos, né? E aí também um trabalho que a gente começou na Escola Paulista, já está publicado, agora nós estamos fazendo em Ribeirão e em São Paulo outra vez, dando sequência, mas também com doses otimizadas tanto do laser como da indicianina, que é o IPDT, uma terapia fotodinâmica, só que de vez usar, né, ao invés de usar, o laser do PDT e a vertiporfirina, a gente estimula a indicianina com laser vermelho, que é o mesmo laser de 810, que faz o TTT também. E a gente está comparando qual que é melhor, se é com droga, sem droga. Lógico que muda os parâmetros do laser, né? E com isso, a gente otimizou também, né? Diminuiu a dose da indicianina para quase metade, half dose, né? E estamos tendo os resultados bem interessantes, né? Olha, esse aqui foi tratado lá em Ribeirão Preto, num projeto piloto que a gente fez. Você vê um resultado muito bom, anatômico, funcional e rápido, né? De uma terapia fotodinâmica, né? Uma terapia fotodinâmica usando a indocianina verde. Injeta a indocianina, 1 miligrama por quilo, irradia com laser e faz uma fotodinâmica que eu falo, é tabajara, brasileira, de pobre? Não, gente, ela é muito mais inteligente. Por que ela é mais inteligente que o próprio PDT? Questão de você acertar a dose. Porque você vê. Então, eu faço a indocianina, que é o mesmo corante que eu uso para usar na angiografia, que eu uso para tratar. Então, eu vejo onde ele está, né? Eu tenho um endpoint certinho, eu sei onde ele está concentrado. É diferente do Visudyne, que você extrapola. A indocianina eu vejo. Agora, quando eu faço uma indicianina e não tem indicianina lá, eu não vou tratar.
Porque não tem, não vai fotoestimular o quê? Ela não está lá, por alguma razão ela não chegou onde eu quero tratar, ela não acumulou, então não tem tratamento, entendeu? Então eu vejo, eu levo o paciente, eu tiro o paciente do tratamento, eu levo, faço uma indocianina logo depois, sem contraste mesmo, eu vejo se está tratado, se é endpoint, se já foi estimulada toda a indocianina no local, fica ela fotodegrada, fica uma margem preta, entendeu? Se ela ainda está faltando, você tem que levar um pouquinho e terminar. Então é muito mais inteligente, que você pode ver e acompanhar ao vivo o tratamento que você está fazendo, porque ele é baseado em imagem, entendeu? Porque o mesmo corante que você usa para fazer imagem, você usa para tratar. Então ele te dá muito mais racional, para você acerto de dose, ele é muito melhor. Eu vejo gente falando, ó, eu mexo na dose da verteporfirina, eu faço diferente. Cara, mas você faz da tua cabeça. A indocianina não, ela te guia. Ela te propõe métodos e resultados para você avaliar se você está no caminho certo ou não. Entendeu? Então é muito mais inteligente. A questão de a gente ter uma maturidade científica, de estudar isso como profissional, né? Porque médico parou de estudar, né? Parou de querer inovar, parou de querer fazer pesquisa, né? A gente só quer receitinha de bolo. Mas se a gente fizer mesmo, pegar um grupo, como a gente está tentando agora no Brasil, lá na escola, Ribeirão, juntar, fazer um grupo, a gente pode inovar muitas coisas, né? Cirrose é uma coisa que não tem tratamento e é onde a gente ainda pode, se Deus quiser, contribuir um pouquinho da literatura, né? E aí, ó, é um tratamento. Esse aqui é o caso lá feito na escola. Tinha um vazamento foveal, mas a gente estava usando, tá vendo? A discrepância que tinha. Por que que a gente não fez, no caso, laser, nesse caso, na época também? Que era um vazamentozinho na A, que era a fluoresceína muito pequenininha, mas na indocianina ela tinha uma placa grande de alto, então ele já invadia. Se você só tratasse aqui, possivelmente, né, com laser, ia recidivar, entendeu? Porque ele era muito maior. Na época a gente estava começando os parâmetros de micropulso, não tinha muito certezas, na realidade, segurança de entrar em área foveal, né? Esse caso foi incluído no IPDT, foi tratado pelo Rogério, e ó, o que vocês vêem, tá vendo? Tempos depois, está seletivo aqui, só a área e o edema sumiu praticamente, né? O vazamento, né? Só que não para por aí, gente. Tá terminando a aula, mas tem algumas mensagens, duas mensagens que eu preciso passar. Uma delas é essa aqui, né? Às vezes eu pego muito paciente crônico, guarda isso que é muito importante. Isso aqui é uma coisa que pouquíssimas das pessoas falam. Eu nunca escutei isso no Brasil nem no mundo, né? Mas discutindo com amigos, né? Todo mundo começa a já ter esse racional, essa ideia. Às vezes eu recebo alguns pacientes, e serose, você sabe, são pacientes chatos, né? Pelo próprio princípio. E às vezes eu falo, eu não vou tratar. Eu não vou tratar, porque esse caso não tem indicação. Tem um fluido subretiniano, mas não tem indicação. Entendeu? Então, por quê? Aí você começa a fazer autofluorescência, você começa a ver near infrared, ver como que está o EPR, né? E tem alguns trabalhos que mostram, né, que às vezes o EPR, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente acha que o EPR é uma célulazinha boba. Não é, não. Ela é muito mais sensível, é uma das células mais sensíveis que a gente tem no olho. Às vezes até muito mais sensível que o próprio endotélio corneano, entendeu? Então, o que que acontece? De alguns estudos que mostram que às vezes ela se lesa, ela antecede até a lesão de fotorreceptor, por incrível que pareça. Em DMRI tem algumas evidências que o EPR morre antes do fotorreceptor. Então a gente precisa tomar muito cuidado, no sentido de que então, você tem que fazer uma ótima avaliação pré-tratamento. Principalmente eu pego uns casos muito ruins aqui, às vezes o paciente, sabe, o cara, depois de 5 anos de serosa, tentando injeção, que a gente vai falar aí, né? E não resolve, o cara manda, porque o cara tá enchendo o saco, você vai dar alta, já não faz nada, já deu oral, já fez não sei o quê, né? E esse paciente vem já todo degenerado. E eu chego e falo, olha, não adianta, né? Então tem algumas coisas, né, que a gente tem que ter uma noção, gente. Quando você vai tratar, você vê, aí são os biomarcadores. Nesse caso, eu acho que esses biomarcadores aí, essas questões, principalmente EPR, ele me ajuda muito mais do que próprio diabetes e oclusão. Ah, vai fazer corticoide de acordo com, tem os pinholes, tem uns drills na diabetes, talvez seja caso mais para os urdex. Cara, isso não é tão importante de valer quanto nesses casos. Por quê? Se você tem um fluido subretiniano, sabe aquele fluidinho subretiniano, né? A mácula fóvea descolada. Só que você faz uma análise, você vê autofluorescência, você vê, né, você vê que já está degenerado
o EPR, então você evita tratamento, porque veja bem, aquele fluido que fica, aquela lamínula de fluido que às vezes fica, ele é protetivo, que ele está fazendo uma troca metabólica, né? Acho que tem fellow aqui meu que era da Araraquara que acabou experienciando e vendo isso. Eu tenho muitos casos no meu consultório, por isso que eu parei de fazer. Então você vai e se analisa. Pô, EPR, principalmente foveal, que é onde a gente enxerga, está muito ruim. É melhor você deixar esse fluido pequeno, que ele propicia uma troca do EPR, né, ali do meio com a fóvea, né, de metabólito, do que você fazer laser, vai abaixar, e ele vai, aí a fóvea vai assentar às vezes um RPE rupture, uma rotura de EPR, ou não tem, né, uma fibrose, e com isso, a fóvea ela vai perder função. Você tem que tomar cuidado onde você vai assentar. Então, às vezes, tem casos que eu deixo um pouco de fluido, que eu acho isso aí muito mais benéfico e a visão preserva. Sendo que você vai tratar o fluido, a hora que você assenta, a hora que você assenta essa retina, a fóvea vai assentar numa fibrose. Às vezes não tem mais nem EPR. E com isso o paciente sai lá de 20 80, vai para conta dedos, às vezes. Quantas vezes eu já tive isso? Quando eu percebi, opa, aí você vai revisar o que que é. Putz, EPR, ruptura de EPR, que eu não tinha percebido, ou não valorei na época, não valorizei, né? Ou se não, um PR muito ruim, lavado, fibrótico, que já com uma área muito extensa de hipoautofluorescência, e a hora que assentou, então aquele fluido tinha uma, né? E DMRI às vezes a mesma coisa. Você observa, em serosa, vocês podem ter certeza, né? Não acredito no que eu falo, mas já tem evidências disso e a minha prática é muito grande. Então tem casos que eu falo, olha, vai com Deus, deixa esse fluido, que esse fluido tem uma função aí, tá bom? Então tome muito cuidado, às vezes você querer ser perfeccionista, né? Na medicina, o bom é inimigo, às vezes, do ótimo, né? Então, você quer ser muito perfeccionista, tira fluido, não sei. Nós não vamos tratar fluido, nós temos que preservar e dar a melhor visão. E, às vezes, um pouquinho de fluido, nesses casos crônicos, ele pode ser até protetor. Então, tenha isso em mente antes de tratar, né? E aí, outra questão, eu vou passar para um outro tema, de membrana neovascular, que vale a pena vocês acompanharem, eu sei que eu estou me estendendo um pouco, né? Mas assim, trata cardio, você já trata aqui é uma fase, uma discussão filosófica, você trata com 3 meses, espera os 3 meses, né? Você acha que tem necessidade, ou você já dá um pronto tratamento nesse paciente? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, aqui existe uma questão ética, tá? E a gente cada vez mais tem que ser protetivo. Então, você sabe que o perfil do paciente com cirrose ele é um pouco diferenciado, são pacientes jovens, exigentes, estressados. Então, o que que eu faço? Eu acho, sinceramente, já tem evidências disso na literatura, né? Já tem gente pesquisando isso, na escola também já fizeram. Lógico, eu, se fosse meu olho, eu quero o resultado já imediato, tratar e fazer, tá? E ter o resultado, né, a reabsorção no maior prazo mais rápido possível. Só que tem outro lado ético, né? A gente sabe que 90% às vezes dos casos, principalmente dos agudas, né, alguns casos assim, ele já tem uma resolução 90% espontânea. Então você imagina se você resolve fazer e dá errado alguma coisa, aí o paciente vai pedir uma segunda opinião, o médico fala: "Poxa, o doutor Cardino não te explicou, ele foi te tratar, pô, dinheirista, quis tirar teu dinheiro, ele não te explicou que 90% pode resolver sozinho". Então, assim, você tem que ter uma relação médico-paciente muito boa. O paciente tem que acreditar muito em você, o que é difícil hoje, né? Para poder fazer isso. Porque se dá tudo bem, você é um herói. Dá errado, meu filho, você está ferrado. Então, o que que eu faço? Eu documento a melhora ou a não melhora, né? Eu, assim, se fosse... Eu tratei minha irmã de cirrose central, por causa de uso de corticoide nasal. Ah, na hora que eu fiz o diagnóstico, eu já tratei, entendeu? Na hora que eu fiz o diagnóstico, para que ficar esperando? Mas minha irmã confia em mim, eu sei, né? Agora, se fosse um paciente, talvez eu espero um mês, né? Eu espero geralmente um mês, né? Eu espero mais ou menos um mês, né? E aí eu trago o paciente e faço um OCT. Nossa, não melhorou nada. Aí ele falou, ó, tá vendo? A gente deu um tempo, não melhorou nada. Então vamos tratar já, né? Agora, se melhorou um mês, provavelmente vai melhorar mais com 3. Aí eu trato. Agora, se você perguntar a minha mãe como eu trataria, na hora.
Mas como é paciente, a gente tem uma questão que assim, doutor, qual que é o tratamento? Hoje mesmo, chegou um paciente com serosa, eu fui explicar, olha, não tem tratamento label, né? Nem micropulso e nem, imagina, você vai tratar um cara estressado, com visão baixa, né? E nesse caso eram os dois olhos, ele usou hormônio, né? E aí você vai tratar uma coisa que não é padrão, né? Que não é padrão. Você imagina. Então, você tem que ter uma documentação falando, não, olha, eu fiz com um mês, não melhorou nada. Então, é sinal que provavelmente não vai melhorar ou vai melhorar de uma forma muito mais lenta ainda. Aí eu documento e trato, se ele aceitar, né? Entendeu? Então, é isso que eu faço. O que eu acho é diferente do que eu faço às vezes. Eu acho que tem que tratar na hora. Mas o que eu faço é dar um tempinho, até para o paciente se conscientizar e você mostrar para ele que não está melhorando. Entendeu? Aí nós vamos partir para um tratamento que, teoricamente, é off-label, com muito mais segurança, né? Por ambas as partes. O paciente também sair, não ir para outro médico, não, podia ter esperado que ia sair sozinho, ou o cara entra na internet. Ué, por que que o senhor indicou se fala que pode sair sozinho? Entendeu? Então tem um lado acadêmico e tem um lado ético em relação médico-paciente que eu levo em consideração muito antes de tratar de imediato ou esperar um mês ou esperar 3 meses, tá bom? Então, se 30 dias não tem sinal nenhum de resolução, eu já falo, gente, acho que não vai dar, tá vendo? Explico a situação para o paciente e aí eu parto para tratamento. Mas como eu falei, minha mãe eu trato no dia, tá bom? E aí tem uma outra briga ainda, né? Tem uma outra briga que vocês têm que saber, gente. Isso aqui é muito importante, é uma coisa que eu vejo ninguém falando nisso. Entendeu? É muito pouco, porque né, você vai para os Estados Unidos, fala o que dá dinheiro, né? Você vem aqui, ninguém tem interesse. Que são, para terminar a aula, com as membranas neovasculares em serosa central. Se você for ver os estudos, 30% dos casos de serose crônica cursa com membrana neovascular, que é aqueles casos que provavelmente sempre tem ó, o oftalmologista, ou eu injetei e melhorou. Injetou, melhorou porque você deve ter tratado uma membraninha, porque a gente sabe que, né? Tem colegas que a gente usa, que ainda usam, falam, não, mas se usar a Ilia funciona em serosa? Não funciona. Provavelmente você está tratando uma membraninha subliminar que você não fez um diagnóstico, tá bom? Que vocês não fez um diagnóstico, tá certo? Provavelmente é isso, tá bom? Porque não é o tratamento. Mas quando você tem uma membrana neovascular subretiniana né, de uma placa coroide, uma neovascularização em serosa crônica, então você tem que, agora vamos tentar linkar os pontos aqui, né? Segundo Steve Jobs. Então, o que que você faz? Você vai tratar com anti-VEGF, é a conduta, não tem jeito. Então, nós vamos fazer, como que você trata? Né? 30 até 40% em alguns estudos de serosa crônica, antiga, que pode cursar. Qual que é a diferença? A diferença é que aí, e aí? Como que trata isso? Né? Como que a Tereza ensinou vocês aí, né? Depois vocês me avisam que eu também quero saber, eu também não sei. Né? Eu estou investigando e tentando, entrando nesse novo cenário que vocês vão ver, porque é uma coisa complexa, complicada e que ninguém se ousa falar. Então, na realidade, o tratamento é com anti-VEGF, só que nós temos algumas particularidades que os estudos mostram, né? Os estudos mostram, aí você fica. Tem uma doença do EPR, que é uma serose crônica, teoricamente EPR coroide, complicada com uma membrana neovascular, que é uma doença da retina, mas que vem da coroide, né? Na realidade, uma doença de coroide. E aí, esse fluido, né? Olha a confusão, gente. A gente vai esclarecer isso, fica tranquilo. Né? Como que você sai dessa situação, desse, dessa, desse nocaute aqui imediato? Né? Então, assim, você tem uma serose crônica com uma membrana neovascular. O fluido vem da onde? Né? Logicamente, se tem uma membrana, você vai ter que tratar com anti-VEGF. Mas será que vem do fluido da membrana ou vem do EPR? Eu ainda tenho dúvida, né? Qual que é a fonte desse fluido? Você vai lá, tem a serosa e tem uma membrana. O que está causando esse fluido? Né? Isso tem tudo a ver. Tem um preceito na medicina, né, que a gente às vezes esquece de seguir, porque não existe tratamento sem diagnóstico, né? Isso é um preceito básico do academicismo, né? É, diagnosticar para tratar. Não adianta você ficar dando, né, na dúvida, da corticoide né, com anti-VEGF, faz um laser e acabou. Não é assim. E eu também não sei. E acho que ninguém sabe ainda exatamente. Né? Então, é isso que a gente está investigando. A gente montou um protocolo só para isso. Né?
Então, o que que acontece? Se você usa o protocolo que eu uso sempre, que é tratar e diagnosticar, né? Tratar o quê e diagnosticar o quê? Sei lá. Então você usa o anti-VEGF nesses casos. Veja bem, não estou falando de serosa agora. Estou falando de serosa complicada com uma membrana neovascular. Tá bom? Deixe bem claro isso. Então, você usa o anti-VEGF para você tratar e para você diagnosticar. Diagnosticar o quê? Se ele é responsivo ao anti-VEGF, né? Então, a gente sempre tem como primeira escolha tratar com anti-VEGF. Agora, o que que os estudos mostram disso? Mesmo, né? Mesmo com 6 injeções, então, eu deixo bem claro que se faz 3, normalmente, diabetes, oclusão, como a gente viu, oclusão, uma injeção, você já tem um diagnósticozinho ali, né? Diabetes, 3 injeções, dá para você ter uma ideia. DMRI também, né? 3 injeções já dá para você ter uma ideia do padrão de resposta. A membrana neovascular, isso é membrana, classicamente, diagnosticada com fluoresceína, diagnosticada com indocianina, diagnosticada com CTA. A membrana neovascular complicada, na serosa central, ela tem um padrão de resposta um pouco diferente. Tenham isso em mente, não é a mesma coisa. Então, você nunca faz, você tem pelo menos 6 injeções. Isso é uma média da literatura mundial, gente. Isso não é experiência minha, né? Não estou trazendo aqui porque nós estamos focando em tratamento. Não estou discutindo patologia, né? Então, se você fez 6 injeções, só pô, 3 não dá, uma muito menos, é 6. É diferente das outras patologias. Ela, por mecanismos divinos, desconhecidos, ela tem um padrão de resposta um pouco mais lento. Então, você, né, você não sabe. Então, 6 injeções resolveu, né? O vazamento está vindo do quê? Da membrana neovascular. Entendeu? Porque injeção não trata EPR, injeção trata CNV. Então você continua, faz um tratamento de extensão, né, um PRN, sei lá, mas o vazamento, você tratando com anti-VEGF, você viu que o vazamento vem da membrana, né, e você trata com o que está resolvendo. O problema é que 50% dos casos, olha aqui, outra vez aqui, de estudos, né? De estudo. Esse próprio estudo que eu mostrei antes, ele mostra que 50% dos casos resolve, 50% não responde, mesmo com 6 injeções. Então, o que que você faz? O problema é assim, né? Quando responde, gente, né? Até o R1 sabe o que faz. Se bobear, até o optometrista trata. Faz uma injeção, treinar um enfermeiro na Inglaterra, quem é enfermeiro que faz. O caso que está respondendo, né? Ninguém tem dúvida. Pô, uma membraninha, né? Tem uma serose com uma membrana, que não é difícil fazer diagnóstico. Tratou com antivírus, respondeu. Poxa, acho que até meu filho que está do lado aqui sabe o que fazer. Tá certo? Nós não precisamos ser médicos, muito menos retinólogos de pontas para decidir. A questão é os outros 50%. Aqui também tem uma mágica. Parece que Deus está jogando dados aí, né? Você tem 50% de acertar e 50% de errar. No caso aqui, você tem igual oclusão, 50% de resolver, 50% de não resolver. E não respondeu, o que que você faz? Cara, eu já fiz 6 injeções, não respondeu, provavelmente não vai responder. E aí, provavelmente, né? Aqui eu estou te falando com o meu conhecimento, gente. Não tome isso como verdade, muito menos como verdade absoluta. Mas é o que eu vejo. Eu preciso tratar esse paciente. O cara me veio, às vezes veio de longe. Se vira, Cardilo, se vira. Eu tenho que se me virar. O que que eu vou fazer, né? Então, aí eu faço o diagnóstico. Quando eu fiz 6 injeções na membrana e não resolveu, eu falo, cara, esse esse fluido subretiniano, numa serosa central com membrana, provavelmente vem vindo do EPR e não da membrana, né? E aí eu trato com laser, né? Aí eu trato com laser, quer dizer, então o laser eu faço nos casos de membrana, não é serosa, que não respondeu, provavelmente o anti-VEGF me ajuda a fazer aqui. Nesse caso, apesar de ter membrana que vaza e tem o EPR da serosa que está danificado, provavelmente o vazamento vem vindo mais do EPR. Aí eu faço o laser, vou mostrar para vocês. Agora, se for da membrana, o anti-VEGF resolveu e eu continuo só com injeção, tá? Isso em membrana neovascular subretiniana, né? Então, é isso aí. E o fluido subretiniano, né? Quando você compara fluido do EPR, né? Então, assim,
Se o EPR tiver tudo bem, né? Fazendo um resumo agora, você vai tratar, tem fluido, né? Se o EPR está tudo bem, né? Aquilo que eu falei no começo, eu estou revisando. Eu também vejo assim, o EPR está bem, então trata até secar, né? Se o EPR está danificado, então você pode permitir que fique um pouquinho de fluido, talvez não tratar, tá bom? Isso é uma regra muito básica, pouca gente fala, isso aqui é bem profundo, viu, gente, em cerose. Vocês podem ver que acho que vocês nunca escutaram isso, entendeu? Porque nós tem que tratar quanto menos fluido, melhor. Não necessariamente. Se for sentar a FOB no EPR já danificado, é melhor você deixar um pouquinho de fluido, tá bom? Então toma muito cuidado e ser agressivo, querer tratar tudo fluido, tem que ter inteligência. Tem que detalhar, não pode generalizar, nem todo mundo, entendeu? Se assentar uma fóvea, uma retina, um EPR crônico, danificado, até com rupturas, já fibrosado, é melhor deixar uma lamínula de fluido lá, que você vai ter uma troca metabólica entre a retina e a coroide muito melhor, tá bom? Então tomem cuidado. E na membrana neovascular, é aquilo que eu falei, né? Então, olha esse caso aqui, acabou, gente. Tá bom? Sei que vocês não vão me chamar mais por causa do tempo, né? Mas é muito importante a gente passar isso, tá? Olha que interessante. Isso aqui é uma membrana, não sei se o Germano que tratou esse caso foi tratado por um fellow. Os meus casos eu tenho, né? E é interessante isso. Então, tinha uma serosa, uma membrana. E foi tratando. A conduta no serviço público, na época, tem tudo. Então, vamos tratar, né? Então, vai tratando. Injeção, né? Porque eu falei, poxa, tem serosa, mas tem uma membraninha aí, e tem que tratar com, né, padrão. Não é porque era Araraquara que a gente vai cair fora da literatura, né? Do academicismo. Então, injeção. Aí os meninos foram tratando com injeção, né? Foi tratado com injeção, né? Melhora um pouco, mas fica esse fluido. E essa membrana aí. Aí vai. O que você faz? Continua tratando, né? Continua tratando. Aí chega uma hora que, mesmo com tratamento mensal, acho que foram 9 casos, 9 injeções aí, essa membrana até cresce. E aumenta um pouquinho, fluido nem tanto, mas a membrana nitidamente cresceu. Eclodiu um pouco para reter, cara do céu. Aí faz a injeção, ela regride mais um pouquinho, né? Esse caso foi tratado por um fellow, né? Não é que ele não fez a injeção, fez sim. Aí me trouxeram para discussão. Falei, cara, tem um reduzir um pouco a membrana, aí volta um pouquinho a membrana, o corte às vezes não é o mesmo, né? Porque é o tópico, o follow-up do tópico não é tão preciso como a HRA, né? Mas tem uma membrana e vazando, aumentando o líquido, cara. Chega uma hora que você cansa de tanta injeção. Se você não cansa, né? Se você não cansa, o paciente cansa. Então, isso aí, eu falei, cara, e aí? Aí vem os fellow, doutor, não está adiantando nada. Eu falei, puta, e agora? Né? Um caso super bem documentado. Eu falo, olha, 9 injeções, aí você começa aquela história, né? Esse fluido, gente, vem do EPR ou vem da membrana, né? Ah, vem da membrana? Puxa, já fez 9 injeções, né? E não melhorou nada, né? Como se não tivesse tratado, com 9 injeções, multiplica aí R$ 2.000 cada ampola, R$ 20.000 aí, você tirando, se fosse no convênio, mais ainda, entendeu? Então, é uma coisa que você fala, e não está melhorando a visão, não está melhorando a anatomia nenhuma, melhora um pouco, piora. E aí você vem, né? O que nasceu primeiro é o ovo ou a galinha, né? Você sempre fica naquela situação. E aí eu falo, cara, provavelmente uma típica situação, né? Que você teoriza e raciocina e fala, ó, esse fluido deve estar vindo do EPR, né? Então, tá do EPR, provavelmente, o que que a gente fez? Um laser, né? Um tratamento de fellow. Aí fez com 30 dias, deu uma melhora um pouquinho do fluido e uma melhora um pouco da visão. Acompanhou mais, o laser secou, que foi uma visão, melhorou a visão, melhorou a solução. Então, provavelmente, esse fluido, né, a gente usou o anti-VEGF, né, para fazer um diagnóstico. Olha, tem membrana, a membrana é clássica, só que assim, teoricamente, ou ela é mista, né? Ou ela é mista, ou vazamento vem vindo da membrana e do EPR, né? Então agora nós estamos estudando isso, né? Se faz um tratamento combinado,
se faz laser só na membrana, dependendo da membrana tal, se faz laser no todo o EPR, entendeu? É outro protocolo que a gente montou na escola e lá em Ribeirão para estudar. Nós já temos alguns casos. Então, esses casos, eu só estou conseguindo resgate. Veja bem, olha que absurdo, hein? Olha que absurdo. É uma membrana neovascular inserosa. Mas provavelmente, após todos esse trabalho básico, a gente chega à conclusão que o vazamento vem do EPR. E aí vem aquela coisa, entendeu? Talvez o EPR também já está crônico, está vazando, e fica, talvez uma membrana, talvez EPR, tem muitas teorias em cima disso, né? Só que o nosso foco é tratamento, que não adianta eu ficar com o paciente discutindo com vocês meia hora, o que a gente está propondo aqui são tratamentos. Então, a gente tratou uma membrana, por incrível que pareça, uma membrana neovascular, mas na realidade a gente não tratou a membrana neovascular, né? A gente tratou o fluido que, nesse caso, provavelmente está advindo do EPR, tá bom? E com isso a gente encerra, tem mais casos, mas não dá para progredir, né? Aqui uma brincadeirinha, tá certo? Nessa brinca ainda não terminou, né? E que na medicina, né? É ser perfeito, mas sinceramente não é ser perfeição, né? Mas é extrair de cada tecnologia o tratamento seu máximo potencial e eficácia. E o que eu posso dizer, né, que assim, gente, a gente tem muito, 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 mas muito mesmo a explorar nesse ramo, entendeu? Serose central é uma doença negligenciada e que a gente ainda precisa ir muito mais profundo do que já está indo. Falar, faz um micropulso. Com que técnica? Sei lá, eu aplico aqui, aplico lá, cara. Isso você generaliza e você vai ser insucesso no seu tratamento. E PDT? Sei lá, PDT surgiu da terapia de membrana neovascular. Então tem muita coisa, mesmo nos dois, que a gente pode fazer. E em Brasil a gente pode contribuir muito ainda com essas duas doenças. Obrigado pela atenção e desculpa um pouquinho do tempo, gente. Cardilo, é sempre uma honra enorme ter você aqui. Você pode ficar o tempo que você quiser, porque a gente vê quando alguém quer ensinar para gente, ele não tem pressa, né? E você demonstra isso sempre, com os seus insights, tirando a gente da zona de conforto. Então, sempre permissivo de falar sempre o que você pensa. Eu acho isso fantástico em você, tá? É uma das suas qualidades inegáveis, tá? E assim, em relação à aula de hoje, o que eu gostei demais, Cardilo, foi desse seu tema aí, diagnosticar, né? Tratar e diagnosticar. Então, isso que você me mostrou aí no último caso, demonstrou muito bem isso. E a gente se depara isso não apenas com cirrose central, mas com outras doenças que a gente tem que ter esse raciocínio. Então, foi realmente brilhante. E eu queria saber de vocês aqui, gente, se alguém tem alguma dúvida no chat, deixa eu perguntar aqui. Deixa eu ver aqui, Giovana, se alguém tem alguma mensagem. É, Só mas elogios. alguém, só elogios, né? Mas, Cardilo, falando, por exemplo, num ponto de vazamento bem extrafoveal, periarcadas, você faria um laser sem ser micropulso, um laser focal? E se sim, como seria o seu parâmetro de fotoestimulação? É, eu tenho, né? Eu faço assim, ó, vou te dar um exemplo de um caso bem, bem coisa, né? Que eu tive aqui que eu tratei um professor retinólogo, aí veio, não, acho que você vê que é engraçado, né? Porque é uma pessoa bem informada, médico, clínico, cirurgião, retinólogo, não vou dar nome porque não vem ao caso, né? E assim, só que ele preferiu, ele não quis fazer PDT, entendeu? Então ele, Ricardo, faz um laser. Aí nós fomos analisando todo, ele tinha vários caras, ele tinha esses casos difusos, acho que estava cirurgião, né? Começou a ter problema de coluna, no que, tomou um Depomedrol aí começa a descompensar, a gente já tem uma vida estressada, né? E que aí é bem caso disso. Só que acontece, ele tinha uma fluorescência, uma aura de fluorescência um pouquinho mais extensa. Você fazia a fluoresceína, né, para explicar bem esse caso com uma prática. O que eu fiz? A fluoresceína, ele tinha um hotspot que não estava na fóvea, entendeu? Um vazamento. Aí você fazia a fluorescência, a autofluorescência, você via que era maior, entendeu? Pegava até quase toda ali na arcada um pouco mais superior, perto de nervo óptico, assim, e tinha na indocianina, né, umas áreas um pouco mais extensas também. Então, cara, eu não posso, entendeu? O que eu fiz? Então, ali eu fiz um tratamento combinado.
Na área que está um pouquinho mais vazando, que era extrafoveal, por que que eu não fiz só o short pulse? Porque eu não vou ficar fazendo short pulse no polo posterior, principalmente de um cirurgião de retina, né? Porque ela fica umas marquinhas. Mas ali eu fiz porque eu também não queria o cara ficar vindo, voltando no meu consultório, falar, vamos resolver, né? Já estava sofrendo faz um tempo aí, né? Que essa, pô, tá me atrapalhando nas cirurgias. Aí a gente fez esse hotspot, um short pulse. Só que assim, eu já sabia que a área era maior, entendeu? Só que E aí eu foquei, fiz um short pulse. Aí, Tereza, é igual eu falei de diabetes, né? Se ele está fora da fóvea e tal, você pode fazer com short pulse, até bom, porque ele é um pouquinho mais forte, ali já é uma área que está o epitélio degenerado, né? Quando você vê esses focos pontuais de vazamento. Aí eu fiz, só que eu sabia, olha, não vai ser suficiente, ou vai ser suficiente, mas vai recidivar muito, né? Ou vai ficar. Então, aí eu fiz na área da indocianina o endpoint, né? Que eu tratei ele com o Pascal. Não fiz micropulso porque, mas tanto faz. Uhum. Aí eu fiz a área em micropulso, depois eu estendi para uma área mais, né? Que tava com hipo alto e eu estendi um pouco na área normal de retina. Mas assim, aí não fica marca nenhuma. Então, foi o que eu falei, se você vê um hotspot, você pode. Só que você viu aquele caso do Rogério que eu mostrei ali, né? E essa semana mesmo eu discuti um caso lá em Ribeirão, que eles trataram e recidivou tudo. Mas eles não fizeram indicianina. Então, eles trataram o hotspot e melhorou. Só que o problema é que né, a área ia estar maior, entendeu? Vocês viram que às vezes existe uma divergência entre o que você vê na fluoresceína e o que você vê na indicianina. Então, se você faz um laser agora ali no hotspot, dá para você fazer. Só que o problema, se você faz a indocianina, ela está maior. E aí você ficar fazendo um laser convencional numa área muito maior, para evitar a recidiva, né? Ela é meio complicado, que você vai salpicar todo o fundo de olho, não é legal, né? Então, aí é um cuidado que você tem que ter. Então, eu faço, às vezes, né? O short pulse ali, põe lá 20 milissegundos, 15 Uhum. milissegundos, 3 milissegundos e faz uma marquinha até ficar um very visible, né? Porque você está trabalhando perto da fóvea, então também não é bom deixar um escotoma muito grande, né? É o parâmetro que eu uso. Aí depois são os parâmetros normais de micropulso que a gente pode passar depois com mais detalhe aí na semana e do endpoint que é bem divulgado no tópico, entendeu? Mas eu sempre combino e o segredo é assim, é tratar muito mais, porque o que as pessoas erram com o micropulso é aquelas pessoas que têm a cabeça 30 anos atrás, que é focado pela fluoresceína. Mas hoje a gente sabe que é uma doença de coroide, né? Talvez, ainda não sabe, a IPR, coroide, ou os dois. Então você tem que ter uma abordagem otimizada. Entendeu? Então não dá para tratar só o pontinho com laserzinho. Você vai ter um resultado, né? Se você der sorte que seja só aquele ponto e que a coroide não esteja maior, aí você resolve. Em muitos casos resolve. Mas é o que eu te falei, você pode ter muita recidiva. Então use esses multimodais aí para poder fazer um diagnóstico mais assertivo, mais completo, né? E você usa esses exames para ter melhores resultados no tratamento com laser e com PDT também. Maravilha. A Leandra perguntou aqui. Oi, Leandra, prazer aqui você conosco. Ela perguntou aqui, ó. Eu tenho uma dúvida, por que o laser micropulso é tão pouco difundido? Na residência e fellow só temos acesso ao laser de argônio. Como mudar essa perspectiva? É um tratamento que vai ficar mais para os convênios e particular? Nem convênio às vezes aceita, sabe, Leandra? Mas vamos lá, Cardilo, responde ela aí. Ah, eu acho que assim, tudo é ignorância, né? E assim, é um tratamento que ele existe. Assim, pelo menos no academicismo deveria ter. O problema é o que eu te falei, a gente é muito guiado, Tereza, pelos lobbies da indústria farmacêutica, pelos lobbies do Congresso. E hoje não é elegante, não é bonito, é meio desatualizado. Você vem falar de laser, né? Poxa, laser e tal, um negócio de 30, 40 anos atrás, parece uma coisa, né, antiquada, né? Se você for ver os editoriais, como eu mostrei em diabetes, as pessoas, para que laser? Então, muita gente está entrando, não é. Laser não é tratamento mais para nada, né? Você vê, eu dei uma aula de oclusão, mas você vê, eu mesmo faço muito pouco. A doença que eu menos faço laser é a oclusão.
Então, isso começou a ficar desprestigiado, quer dizer, tem, as pessoas não sabem fazer, as pessoas não fazem, né? Então, acaba, não é bonito, pô, fazer laser, puta, lá vem o Cardílio com aquela historinha de laser, eu tô um pouco se lixando, entendeu? Eu tô um pouco se lixando, entendeu? Parece que você é reverberante, você fica falando, não, eu passo uma mensagem, foi o que eu falei. Quem quiser, meus fellows que pegam, né? Foram lá, reproduz, aprenderam e eles estão fazendo. Não estão fazendo porque eu mandei fazer, eles estão fazendo porque eles estão vendo o resultado. Então é questão de prática, Tereza. É uma coisa que não, né? Poucos falam, poucos ensinam. A gente está conversando com o professor Rubens lá em São Paulo, pelo IP, por talvez fazer um curso de laser. Tem que ensinar. A hora que as pessoas Uhum. aprenderem, eles vão ver resultado. Foi o que eu falei. Vocês vão ver por você. Não precisa acreditar em mim. Né? Os meus fellows começam a fazer e ver. Falei, puxa, eu tô vendo. Né? Em Araraquara, quantos casos que a gente tirou de diabetes aí só no laser, fazia 20 injeções de VEGF, não melhora. Aí fazia, melhorou. Aí, né? Porque faz um laser certinho, mas eu acho que é um pouco de desconhecimento, um pouco de lobby da indústria. Hoje não é chique, não é bonito, não é acadêmico falar de laser, né? Parece uma coisa antiquada, obsoleta, mas não. Principalmente em serosa, eu falei, se você não faz laser, que seja PDT, que é um laser, você vai fazer o quê? Entendeu? Vocês não têm serosa em Belo Horizonte? Porque Araraquara chove de serosa, mas, entendeu? Vai ver que é uma cidade pequena, tá todo mundo estressado, mas. E não tem. E não tem. E quando você vai estudar a fundo, no mesmo raciocínio, né, que a gente fez para diabetes, você vê que as pessoas estão perdidas. Entendeu? Vocês vão ver que laser é um território, um faroeste, né? Nego atirando no escuro, sem lei, sem ordem, entendeu? Isso é muito ruim. Mas a hora que a gente começar a aprender, discutir, fazer, né? Principalmente serosa, tem muitos resultados. E se não tiver também vai dançar, porque PDT também não é solução para tudo, não, como eu Também mostrei. não. Exatamente. Bem, amigo, então, né, gente, a gente fica aí com gostinho de quero mais. Doutor Castilho vai estar aí no BH Retina Summit, que começa a partir de quinta-feira. Eu acho que vários aqui da live estarão presentes nesse magnífico, né, congresso, né? Na verdade, já virou quase um congresso, né, Cardilo? É, E assim, estaremos todos aí. Quem quiser tirar dúvidas com ele pessoalmente, ele vai estar lá presente. O Cardilo chega na quinta-feira e vai ficar conosco até sábado, Cardilo, aqui em BH. sabe? E a aula também é Tá. de serosa, né? É uma Ó, aula começada aula aqui. de seró. Isso mata todo mundo aí, né? É, não, que isso. Pena que lá você vai ter tempo, né? Infelizmente você vai ter tempo lá, não vai falar tanto como falou aqui conosco. Tá bom, mas é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite. Caprichei para passar. Você pode ver, o que vocês É, escutaram, vocês não vão escutar em qualquer aula, não, gente. exatamente. Isso foi precioso e eu te agradeço demais. Muito Eu, obrigada, amigo. Até quinta, né? eu saí fora para passar coisas que você tem que ter muita determinação para perceber Sim, fora dos artigos, entendeu? concordo, exatamente. Isso é um privilégio para nós aqui. Muito obrigada, tá? Gente, boa noite para vocês. Fiquem atentos aí às nossas próximas lives, tá bom? Do próximo mês. Uma boa noite e até breve. Obrigado, amigo. Obrigado você. Obrigada, pessoal. Beijo.